Olá, futuras mamães, sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento aí para a Semana da Saúde Mental e Fertilidade, onde eu te ensino como usar a sua mente ao seu favor nessa jornada rumo à maternidade. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda Araújo, eu sou mentora de tentantes e eu ensino mulheres a controlar o estresse e a ansiedade para aumentar aí as chances de engravidar. E antes de começar, né, antes de entrar com a nossa convidada, a Suzy, eu queria esclarecer um pouco o que significa saúde mental na jornada para engravidar, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, muitas pessoas pensam em uma pessoa que está sorrindo o tempo todo, uma pessoa que está feliz o tempo todo, a pessoa tem a paciência do mundo, ela nunca está brava com nada, tudo tá de boa, ela não experimenta frustração, ela não experimenta. E não é verdade, né? Quando a gente fala de saúde mental na jornada para engravidar, a gente está falando de uma pessoa que vai experimentar todas essas emoções, mas vai ser uma pessoa que vai desenvolver recursos internos para lidar com essas emoções, né? Então é muito importante a gente esclarecer isso, porque essa mentalidade de que ter saúde mental é estar bem o tempo todo, ai, nossa, tive um negativo, tudo bem, né? A gente vai para a próxima. E não é verdade, né? Uma pessoa que tem saúde mental, ela vai. A diferença, né? Tipo, qual é a diferença entre a pessoa que tem a saúde mental e uma pessoa que não tá com a saúde mental em dia? Elas vão experimentar as mesmas emoções, só que a pessoa que não tá com a saúde mental em dia, ela vai demorar muito mais tempo para lidar com aquela experiência, né? E ela pode ter muita dificuldade para lidar com aquela experiência. Já uma pessoa que tá com essa saúde mental em dia, ela desenvolve recursos internos para lidar com essas situações de maneira mais fácil. Então ela experimenta a emoção de frustração, de tristeza, de raiva, mas ela consegue, com os recursos internos, com as técnicas que ela aprendeu, lidar com essas situações com muito mais facilidade, né? Então hoje eu trouxe a Suzy, né? Daqui a pouco eu vou chamar a Suzy para ela entrar aqui. Suzy, manda um oi aí para mim para eu te achar mais fácil. Eu vou chamar a Suzy e a gente vai conversar justamente sobre isso, né? Como ter saúde mental me ajudou a Suzy aí nessa jornada para engravidar. Tá bom? Só um minutinho que eu já vou chamar a Suzy. Já deve estar entrando. Olá, Suzy! tudo bem? Bem-vinda! Obrigada. Primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite, né? Você, assim, é uma pessoa incrível, uma pessoa com um desejo muito genuíno de ajudar outras mulheres que estão na jornada que você passou. Então, muito obrigada de verdade por aceitar esse convite, por estar aqui compartilhando com a gente. Eu que E agradeço, é uma super oportunidade. Eu fico muito feliz. Me desculpem porque eu nunca fiz live, se acontecer alguma coisa, mas eu acho muito importante que as mulheres consigam se identificar com pessoas reais, que não são famosos, e eu queria passar justamente isso. Apesar de eu não ter uma rede social muito ativa, mas eu sei que poderei ajudar alguém e espero que isso seja genuíno mesmo, que conforte e inspire alguém. maravilha, Suzy. Suzy, eu acho que a gente pode começar. Se apresenta, conta aí pra gente um pouco da sua história. E aí eu tenho um roteirinho, tenho uma colinha aqui com algumas perguntas pra gente conversar sobre, tá bom? Tá joia. Então, eu me chamo Suzy, enfrentei a infertilidade por 7 anos, sou casada há 8 anos, e como a maioria das mulheres que enfrentam esse problema, que eu acho que deve ser mais enfrentado como uma doença realmente, eu achava que ia ser muito fácil, né? Eu vou decidir casar, eu casei em maio, meu marido queria que eu logo parasse de tomar remédio, mas eu vou parar de tomar remédio em outubro, porque vai que eu engravido no primeiro mês que eu paro de tomar remédio, né? Então, paramos em outubro e ficamos 7 anos enfrentando a infertilidade. Passei por 2 fertilizações em clínicas diferentes, 4 transferências, até chegar
ao meu maior presente de Deus, a bênção, que é o Gabriel. Hoje eu sou mãe do Gabriel, que tem 9 meses de idade. Legal, Suzy. Conta pra gente, assim, como você descreveria a sua experiência ao tentar engravidar? Desafiadora. Hoje que eu tenho o Gabriel nos meus braços, eu acho, na verdade, que foi um processo muito enriquecedor para mim. Eu tenho certeza que, não desfazendo das mulheres que não passaram por FIV, são ótimas mães, mas eu, Suzy, sou uma mãe, antes de ter passado por esse processo, que eu tenho certeza muito melhor do que a mãe Suzy seria sem ter passado por esse processo. Mas foi um processo muito desafiador, desgastante emocionalmente, porque são muitas etapas, quem está passando por isso sabe, são etapas que vão se seguindo e você cria uma expectativa, aí aquela etapa talvez não dá muito certo, você tem que ir para a próxima etapa, tomar decisões muito importantes nessas etapas, e eu achava que ia ser muito fácil. Então, durante esse processo, também eu me culpei se seria alguma coisa que eu fiz, que eu não estava engravidando, porque começa uma comparação. Ah, é aquela lá que nem queria engravidar, já conseguiu. Aquela outra que nem estava tentando, poxa, engravidou. E eu que quero tanto, por que eu não engravido? A gente entra em muitos questionamentos. Será que é um castigo? Será que é algo que eu fiz? Então, eu sei que tem muitas mulheres que eu converso hoje que não tem tanta abertura de falar isso pela rede social, que através da rede social algumas mulheres vêm falar particularmente, né? E eu sou muito grata por isso, porque foi a forma que eu encontrei a Fernanda. Eu estava indo para a minha 4ª transferência da 2ª fertilização do meu último embrião, e eu falava, não vai dar certo, tem tudo. Só desenhava o caos, né? E aí eu lembro perfeitamente, eu comecei a ler algumas coisas da Gabi Lacerda, da escritora, que tem uns livros bem interessantes, e comecei a ter um outro mindset com relação a engravidar. E universo, coincidências. No outro dia, eu olhei um stories do Dr. Matheus Roque, da clínica Mater Prime, que foi onde eu fiz, e citava a Fernanda, a história, a sua história, falando, olha, ela passou por 11 fertilizações e agora tá com o Matheus. Eu falei, é isso, eu preciso conversar com ela, porque se ela fez 11 e não desistiu, porque eu não queria desistir, mas eu tava com muito medo, tava muito desgastada emocionalmente, tava cansada, fisicamente também, porque nós tomamos muitos hormônios. Então, eu lembro até da primeira vez que a gente conversou, eu cheguei nessa consulta estafada. É como se... Eu até revivo a emoção agora, porque eu lembro que eu estava sentindo aquele dia. Era, não vou conseguir, não tem, eu tinha embriões melhores, eles não deram certo, e o Gabriel, eu já tinha nome, que seria Gabriel, era meu último embrião, e se eu tinha embriões com classificação, que a gente entra no mundo científico, né? A gente é uma tentante até hoje, que não sabe nada, não tem ideia de embriologia, nada. De repente, você vira especialista. Falei, eu tinha embriões, ai, não deu certo, porque agora vai dar certo? O que pode ser diferente? Então, eu desenhava sempre os piores cenários. Não vai dar certo, não é para mim. Talvez eu não mereça ser mãe. Outras pessoas merecem mais do que eu. Então, é lógico que eu sei que hoje as pessoas olham, ai, olha ela, assim como eu olhei você naquele dia e falei, ai, parece fácil para ela, porque agora ela tá com o Matheus. E eu sei que as pessoas olham para mim agora e falam também, ah, é fácil para ela, porque agora ela está com o Gabriel. Mas não é fácil. Não foi fácil, e se eu puder, eu já encontrei mulheres, se eu puder falar com elas, tem um jeito de lidar e tornar mais leve, um jeito de fazer com que a gente consiga lidar sem sofrer tanto. Sem sofrer talvez não, porque a gente sofre, mas um jeito que você consiga, que eu consegui quando te encontrei, eu sou absurdamente grata a isso. Você sabe, quando eu engravidei, talvez você foi uma das primeiras pessoas que eu contei, porque eu sei que o fato de eu ter buscado ajuda psicológica para eu conseguir lidar com tudo que estava acontecendo foi determinante para o meu resultado ser diferente. Eu fui para transferência diferente,
eu fui sozinha nas outras transferências, sempre meu marido conseguiu estar junto, e nessa especificamente ele não tinha como estar, porque eu fiz um ciclo natural, então precisava, foi bem de última hora, precisava ir naquele dia, cumprir certos horários das medicações e ele não poderia estar. E eu achei que isso me abalaria muito, porque nas outras ele sempre estava comigo. Mas a minha cabeça, o jeito que eu tinha utilizado, as ferramentas que você tinha me dado, o mindset que eu tinha desenvolvido diferente, fez com que fosse tudo diferente, independente dele não ter conseguido estar comigo. Mas se eu pudesse resumir, como foi sua jornada para engravidar? Muito desafiadora. E é desafiador, né? Você falou isso, e esses dias eu gravei um vídeo, ainda não publiquei, falando justamente isso, né? Que quando a gente passa, a gente consegue ter uma outra visão de quando a gente estava ali, né? E às vezes, quando eu escutava essa outra visão, eu até às vezes ficava meio irritada, tipo, claro, tipo, não foi a mesma coisa para aquela pessoa, né? Mas é justamente quando. E uma outra coisa que você falou, né? Quando a gente. Primeiro, quando a gente se abre para a experiência, né? Porque eu acho que é isso. Não tem outra opção. Não tem. E isso foi uma virada de chave para mim. Tipo, não tem outra opção. Tipo, a outra opção não é uma opção para mim, que era a outra opção era Desistir. desistir do meu sonho, era desistir e não passar por essa experiência. Então, essa outra opção não existia para mim, só existia a opção de que, tipo, o meu filho Continuar. está em algum lugar e eu quero continuar, eu quero continuar. Então, eu preciso me fortalecer para conseguir continuar, né? Então, por isso que eu reforço tanto essa questão da saúde mental. Uma coisa que o Dr. Matheus sempre fala para mim, sempre falava, né, quando eu estava em consulta e tudo mais, que a gente estava conversando sobre isso, justamente, sobre saúde mental e tal, ele falava que 30%, as pessoas acham que os casais desistem dos tratamentos por questões financeiras, mas não é Não verdade. Ele é. fala que pelo menos 30% desiste por questões emocionais. Por questões emocionais. Imagina, tipo, eu recebi um negativo, eu tinha todas as minhas fichas apostadas ali. Porque, claro, por mais que a gente fale assim, ah, eu quero me preparar para o negativo, a gente nunca está Não, preparado. A gente não não. está preparado. A gente vai ter que lidar depois. A gente tem essa coisa, não, eu vou me preparar porque se não der certo, é sofrer duas vezes, né? Eu sempre falo isso. É sofrer duas vezes. Então, a gente coloca ali todas as nossas expectativas e chega ali, a gente tem um negativo, se a gente não souber lidar com aquilo, é a mesma coisa que uma analogia que eu gosto, né? Tipo, você tá num buraco e você só tem uma pá. E aí você fica cavando ali, né? Aquele buraco é o sofrimento, né? A pá é a única ferramenta que você tem. E aí você fica lá cavando, cavando e você vai se afundando cada vez mais e aí você não consegue sair para se fortalecer e se preparar novamente, né? Se preparar emocionalmente, se preparar financeiramente, porque o emocional é o primeiro, É o né? Você primeiro. pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não Sim. tivesse, você só pensar assim, meu Deus do céu, eu não quero sentir aquilo novamente. Porque quando a gente não sabe lidar com aquela emoção, a gente fala, não quero sentir aquilo novamente. E aí a gente se fecha e acaba não vivendo experiência. Por isso que 30% dos casais desistem por questões emocionais, né? E é um pensamento equivocado que as pessoas têm achando que é só a questão financeira, que obviamente a Financeiro. gente não pode ignorar que existe também, mas 30% é um número muito Muito alto, alto. né? E eu lembro que eu mandei uma mensagem no seu direct, como você conseguiu aguentar 11 vezes? E a resposta que você me deu foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça. Você falou, eu nunca imaginei que seriam 11. Eu sempre esperava que era a próxima. Na próxima, o Exato. meu filho está ali. Na próxima, o meu filho está ali. E depois dessa resposta, antes até de eu consultar com você, eu pensei, é isso. Essa é a minha quarta transferência. Mas se ele não estiver ali, ele vai estar na próxima. E eu não vou desistir. Então, isso mudou muito o peso que eu carregava de pensar assim: é a última transferência, é o meu último embrião. Quando você falou, ele está na próxima, eu pensei, é nessa, ele está nessa. Mas se ele não tiver, ele vai estar na próxima. E eu vou ir até encontrá-lo. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito também, porque a gente fala de saúde mental durante a jornada e a gente já pensa durante a fertilização, que tem muitos filtros, né? Você retira os óvulos, aí sobram menos, os que são maduros, os que fertilizam, vai fazendo um funil e chega no que eles falam muito, os médicos, chega no final, você pensou, eu tirei 20 óvulos, eu tenho um embrião euploide, ou dois que são os compatíveis para a transferência.
Então, isso eu pensava muito, eu estava muito ligada nesses números. E durante a jornada eu pensava, preciso pensar na minha cabeça para fazer a fertilização. Mas hoje eu vejo que é desde o momento que você tem o diagnóstico. Quando você tem o diagnóstico, as pessoas acham, um diagnóstico de infertilidade, a gente fica esperando primeiro um milagre. Por que não pode acontecer comigo um milagre? Tem tantas histórias de milagres. Será que eu não sou digna? Então eu pensava nisso. Eu sou católica, então além de tudo tinha um tabu da igreja. Eu fui conversar com alguns párocos, todos eram contra, e mudou muito para mim também, que foi uma outra virada de chave que eu tive, foi numa resposta que eu tive do Rafael Portela, embriologista, querido, espetacular. Eu nem era paciente da clínica, mandei um direct para ele e falei assim, Rafael, será que a gente não vai contra Deus fazendo isso? Eu estou com medo de ir para uma próxima FIV pensar que eu descartei embriões passados, que eu implantei e não deram certo porque eu estou mexendo com a vida que é de Deus. E ele me deu uma resposta mais ou menos assim, não vou conseguir replicar, mas que para mim mexeu muito. Ele falou, Suzy, será que a gente precisa ser tão arrogante a ponto de achar que a gente consegue manipular uma vida? Se você acredita tanto em Deus, se Deus é essa pessoa incrível, essa energia, enfim, o que vocês acreditarem, o que cada um acreditar, será que a gente consegue mesmo manipular isso? Será que não é Deus que vai fazer o coração do seu filho bater? Só porque você veio atrás de um médico? Será que não foi Deus que nos capacitou para fazer isso, para mães que querem tanto ser mãe? Então, essa foi a primeira virada de chave que eu tinha, porque eu já não queria ir para a próxima fertilização. E eu lembro que na primeira fertilização, uma das coisas que eu falei para a médica é: eu não quero que sobrem embriões, porque eu quero implantar todos os que tiverem. E hoje eu vejo como as palavras têm poder, que eu implantei meu último embrião para ter meu filho. Então, não sobrou nenhum. Hoje eu quero um segundo filho e penso em fazer novamente. Estou estudando isso com meu marido, mas as nossas palavras e pensamentos têm muito poder. É verdade, é verdade. E acho que duas coisas que eu queria comentar isso da sua fala, né? A fazer esse acompanhamento desde o diagnóstico de infertilidade, né? Porque eu vejo muita resistência, né, das pessoas assim quando fala a palavra infertilidade, né? A gente tem que quebrar isso. Infertilidade é uma doença, ponto, né? A infertilidade é uma doença e uma doença precisa de tratamento. Então, o que que acontece? O que que eu percebo muitas vezes, né? Quando o médico fala de infertilidade, a pessoa se fecha naquilo, tem muita dificuldade de aceitar, falar, não, mas eu não tentei exatamente um ano, né? Tipo, teve mês que nem foi, eu nem tive relação ali nos dias férteis, acho que nem foi bem isso. A pessoa tem uma resistência de Muita. aceitar, né, esse diagnóstico de infertilidade. Claro, é uma palavra forte, é uma palavra, tipo, duas palavras fortes que me marcaram, né? Tipo, quando o médico falou infertilidade secundária, porque falei, meu Deus do céu, já tenho uma filha, como assim infertilidade, né? Eu sou fértil. E a outra, idade materna avançada, né? Meu Deus do céu, isso daí Sim. também foi uma coisa que me chocou. Mas é isso, por isso que é tão importante o que você falou, né? Desde o começo, não só quando você tá fazendo a FIV, mas quando você tá. Quando você começa, né? Quando o médico falou, tipo, já procurar ajuda, né? Até porque a saúde mental, ela vai ser importante até depois do seu positivo. Na Sim. gestação é muito importante, porque só quem passa não, né? As pessoas que passam pela FIV, depois, né, que você fica grávida, você também fica naquela expectativa, ai meu Deus do céu, e aí? E agora? E aí vai fazer o primeiro ultrassom, e aí? Será que o coração vai bater? Aí depois, meu Deus do céu, chega logo o O ultrassom morfológico. do morfológico, porque será que o bebê está se desenvolvendo bem? Será que não sei o que lá e tal? E aí passa aquela, né, a gestação também naquela ansiedade, naquele estresse, naquela angústia. Isso também é prejudicial para a pessoa, né? Aí vem a maternidade também, que tem os desafios ali Sim. dos primeiros meses, você sabe, né? Então é importante cuidar da saúde mental, né, em geral, né? Se preparar aí para esse período, para se preparar aí para a vida, né? E o outro ponto que você trouxe, que isso me confortava demais, era isso, né? E essa frase é uma frase do livro da Gabriela Lacerda, né? Tipo, quem faz o coração bater é É Deus. Deus. Então, não existe isso. Gente, pode ser o melhor médico do mundo, precisa da substância divina.
precisa, tipo, o embrião Ela tá é lá. essencial. Exato. A substância divina é essencial. Então, assim, e o que o Rafa falou é verdade. É muita arrogância, né? Tipo, do médico, do embriologista, achar que ele vai fazer, né? Ele Vão não, ele vai fazer o manipular a melhor. vida. Exatamente, eles vão fazer o melhor ali, eles vão preparar ali, e é importante isso, né? Tipo, médicos atualizados, médicos humanos, né? Tipo, humanizados, né? Médicos ali que se importe com o paciente, assim, que você não seja mais um número, porque isso também é uma coisa que destrói a saúde mental, Faz do toda a casal. diferença. Inclusive, Exato. na primeira fertilização que eu fiz em outra clínica, o acompanhamento era totalmente diferente. Eu não tinha contato com a médica, nada. Era no dia da transferência, ia lá, transferia, e depois, no dia do negativo, ninguém me ligou, ninguém falou nada, vamos tentar de. Nada, nada. Assim, como deu o seu resultado? Negativo. Ok. Ninguém falou nada. E foi um baque que eu tive muito forte, assim, e agora? Não vai? E quando eu fiz na Mater Prime, que não é fazendo propaganda, mas é que eu fui muito bem atendida, então eu acho que quando a gente bem atendida, a gente tem que falar bem. O Dr. Matheus me ligou, falou: Suzy, tem outras estratégias para usar, você ainda tem embriões muito bons, você é jovem, porque a gente ouve muito de médicos, é acima de 35 anos, eu engravidei com 36 e ganhei o Gabriel com 37. Já não, praticamente parece que você fez 35, acabou, você não vai mais conseguir engravidar. 40, meu Deus, se não engravidou até 40, não existe mais maternidade. E hoje a gente Exato. vive uma vida diferente, a gente começa a pensar em maternidade mais tarde, então não tem por que esse susto. A medicina avançou muito, mas o médico humano muda, porque eu tive muito mais tranquilidade nos 2 negativos que eu tive com o Dr. Matheus do que no primeiro negativo que eu tive em outra clínica, que não deram a menor bola, que não falou nada, nem me ligou para falar, ó, quer marcar outra consulta? O doutor Matheus falou, você está bem para conversar agora? Não. Quando você estiver bem, você me liga, vamos conversar, eu quero conversar com você. Então, foi um diferencial imenso na minha saúde mental, porque o negativo impacta. Eu falo, quando você faz uma transferência, você sai de lá grávida. Eu não sei, eu não perdi nenhuma gestação, mas o que eu senti é isso. Você sai de lá, coloca o embriãozinho, você vê dentro do seu útero na tela, oi mamãe, oi papai, e você sai de lá grávida. Naqueles 9 dias, você ficou grávida naqueles 9 dias. Você pega na sua barriga, o embrião é para estar lá, você fica imaginando já mil coisas, o nome, tudo isso aí você já imaginou fazendo a fertilização, mas no dia que você vai fazer a transferência, você já se imagina grávida, você imagina sua barriga crescendo, já começa a ter sintomas psicológicos, que eu falo que nas outras eu tive muitos sintomas psicológicos. Na do Gabriel, que eu tava mais tranquila, eu falava, não tô sentindo nada, eu espero que isso seja um sintoma, que essa é diferente, e deu certo. É verdade, Suzy. Eu também concordo que essa ter médicos, ter pessoas ao seu redor, né, humanizadas, que te acolham, porque às vezes a gente demora um tempo, né, para ter forças ali para se acolher, Sim. né? Então, às vezes a gente precisa de alguém que acolha ali, que escute, né, que te dê um abraço ali, mesmo que seja um abraço virtual, um abraço por telefone, mas alguém que se importe com você, né? E eu acho que no caso do médico, é o mínimo, né? Tipo aquela ligação, que eu também, eu tive o mesmo médico que você, né? Então, Sensacional. também tive todo esse acolhimento e foram negativos, teve perda, né, com ele também. Então, teve na gestação do Mateu, o meu beta deu baixo, deu 70. Eu já mandei para ele assim, tipo, ai, doutor Matheus, deu super baixinho o meu beta. Ele falou, Fernanda, você tá grávida. Ai, é E eu assim, incrível. ai meu Deus, me emociono, não me emociono, tô grávida. Eu falei, tô grávida. Depois a gente vê o que acontece, mas Porque a gente o que eu tenho agora é tudo carrega, bom. né? Carrega muitas É, coisas e com a é terapia eu aquilo, né? também. Isso me ajudou muito, porque eu não queria carregar o que eu tinha vivido, não era o que eu ia viver. Então, Exato. é difícil isso, e no tratamento você precisa mais desse pensamento do que nunca, porque as suas vivências não vão dizer que é o que você vai viver daqui para frente. Exato. Então, eu tinha vivido 3 negativos e isso não queria dizer nada. O meu positivo podia estar ali, não quer dizer, você viveu 3 negativos, você vai viver 5, 10, não.
como tem muitas mulheres que não viveram nenhum negativo, elas engravidam na primeira transferência. O que eu torço para que todas que estejam fazendo tratamento consigam esse positivo na primeira transferência. Exato. E levar essa mentalidade que não, que eu vivi, os medos, os traumas, as dores que eu sentia dos outros tratamentos não iam para esse. Então, foram ferramentas que me ajudaram muito a conseguir com leveza para a transferência. Sim, e essas ferramentas, elas passam por isso, né? Por esses 3 pilares que eu costumo falar, que é da saúde mental. Sem isso, a gente não tem saúde mental, que é cuidar dos nossos pensamentos, né? E aí a gente precisa desenvolver estratégias, porque os nossos pensamentos, eles são automáticos, né? Eu tô falando aqui com você, você tá prestando atenção em mim, mas ao mesmo tempo fica passando pensamentos, né? Tipo, do que eu tô falando, pensamentos, sei lá, tipo, se eu ouvir um chorinho do Gabriel, já passa um pensamento aí na sua cabeça, porque os nossos pensamentos são assim, a gente precisa desenvolver estratégias, porque os nossos pensamentos, eles vão ficando distorcidos a partir das experiências que a gente viveu, né? Então, tipo, eu vivi um negativo. O que que a minha mente fala pra mim, né? Ela começa a repetir essas coisas, né? Tipo, mas isso já aconteceu. Então, a gente precisa desenvolver ferramentas para lidar com esses pensamentos, né? Que são pensamentos automáticos, às vezes pensamentos intrusivos, que você não quer pensar, que você está tentando fazer outra coisa, aquele pensamento está ali, que você está tentando trabalhar e aí você só está pensando que, ai, a sua menstruação não desceu, mas que o beta deu negativo e não sei o que lá, nananã. Então, precisa de estratégias para lidar com isso. Assim como as nossas emoções também, né? Tipo, todo ser humano, né? Isso faz parte da nossa humanidade, né? A gente vai sentir todas as emoções e todas as emoções, elas têm uma função, né? Então, tipo, quando a pessoa sente inveja da amiga que ficou grávida, não quer dizer que, nossa, eu sou uma pessoa horrorosa, meu Deus do céu, eu senti inveja da minha amiga. Nada a ver, gente. A inveja, ela só tá dizendo, só é uma emoção que diz pra você que você gostaria de estar vivendo o mesmo que aquela outra pessoa tá vivendo. Não quer dizer que você não quer que a outra pessoa esteja vivendo isso. Só quer dizer que você gostaria. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa, tipo, não é pecado, até porque Deus que fez a gente. Então, as nossas emoções, elas estão aí como elas são, e a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Então, tipo, eu tô com inveja da minha amiga, e como é que eu vou lidar com isso? Desenvolver estratégias para lidar com essas emoções é o que vai fazer toda a diferença, né? Mas as emoções, os pensamentos e os comportamentos são coisas que a gente precisa aprender a lidar para que a gente tenha saúde mental na jornada para engravidar, na maternidade e para a vida, Para né? a vida, né? E isso era uma coisa também que a gente nomeia as emoções. Existem emoções ruins, fica na nossa cabeça, emoções boas. Ai, sentir inveja é uma emoção horrível, então eu tô muito ruim, eu sou uma pessoa ruim. A gente fica remoendo isso e piora a emoção e o meu sentir, né? Eu me sentia pior por isso. Ou então, eu sou uma pessoa que divido muito com minha família, tudo, e minha família foi um ponto de apoio muito forte durante o tratamento. Mas, ao mesmo tempo, chegou uma época que eu achava que eles estavam sofrendo comigo. E aí eu queria não dividir mais, não por medo, as pessoas falavam, é mal olhado, mal agouro, nada disso. Mas porque eu não queria ser o motivo de sofrimento deles. Porque quando eu falava, deu negativo de novo, eu via eles sofrendo também. E eu não conseguia lidar com as emoções dos outros, porque eu não estava conseguindo lidar com as minhas. Até uma coisa que você mandou sobre pressão. Qual é a pressão que a gente sente? A maior pressão que eu senti foi minha. Porque eu sabia que quem estava perguntando, Suzy, o bebê e o tratamento, como é que tá? Não era por maldade, não era para pressionar, por nada. Eu sei que todas as pessoas tinham as melhores das intenções. Só que como eu não estava mais conseguindo lidar com as minhas emoções, eu não conseguia lidar com as emoções ao meu redor. Então eu comecei a me fechar. Falei, não vou mais falar do tratamento, porque eu sinto que as pessoas estão sofrendo e eu não estou conseguindo lidar com isso. Não conseguia lidar com elas sofrendo e me ver sofrendo. E é importante ter esse tipo de percepção, né? Porque senão a gente fica tentando lidar com as nossas emoções, com as nossas expectativas e com as emoções, as expectativas do outro, né? Então a gente precisa ter essa maturidade de falar, tá bom, eu gostaria de compartilhar, mas eu tô sentindo isso, então eu não vou compartilhar, né? Isso também é muito importante, isso faz parte, né, dessa maturidade emocional mesmo, né? Porque a gente se cobra muito, né? Até eu falava com a Fernanda, minha amiga, quando ela entrou, ela falou: e um dia, e se acontecer, eu vou contar, não vou contar. Eu falei: faz o que você sentir no seu coração. Se você quiser contar, você conta. Se você não quiser contar, você não conta, porque eu vou falar, mas é a minha experiência.
não tem como eu falar sobre qual vai ser a sua experiência. Às vezes você não dividiu com ninguém e foi uma experiência muito enriquecedora para você. Às vezes, para mim, dividir foi uma experiência muito boa, eu tinha com quem compartilhar. Mas é o meu perfil, né? Cada perfil é diferente, cada família é diferente, a dinâmica das pessoas são diferentes, dos amigos. Então, eu acho que o melhor conselho é faça conforme você se sentir bem. E até Exato. o momento que você se sentir bem. Exato. Porque pode ser que no meio do processo você mude totalmente de... Aí eu me sentia bem com isso e agora não me sinto mais. Como eu me senti bem em dividir tudo e de repente eu não me sentia mais. Então, para! Porque a gente tem que estabelecer os nossos limites. E eu comecei a perceber os meus limites. Que eu estava ultrapassando eles e estava me fazendo mal. Então, foi muito importante para mim estabelecer esse limite. De até onde estava me fazendo bem e onde não estava mais me fazendo bem. Isso é muito importante, né? Eu lembro que no começo eu contei para todo mundo, depois eu não soube lidar, né, com as pessoas me perguntando, então eu falei, não vou mais falar com ninguém. Então, tipo, as pessoas perguntavam, e aí, o bebê? Eu falava, quando Deus quiser, quando Deus quiser. Não falava para ninguém, né? Também não falava que eu não estava tentando, porque eu não queria essa energia negativa da mentira me Mentira, rondando, sim. né? Exato. Então eu falava, ai, quando Deus quiser, tô pronta, Deus. Tipo, eu levava mais assim, tipo, na brincadeira, né? Mas teve uma situação que foi quando eu tive a perda. Ninguém sabia que eu tava grávida. E isso foi muito doloroso. Porque eu queria que as pessoas me acolhessem, sabe? Sim. É, eu queria que, sabe, eu queria ser abraçada. Não que eu não estava sendo abraçada, eu estava sendo acolhida pelo meu marido, pelo meu médico, mas eu queria, sei lá, que meu pai me abraçasse, eu queria que meu pai soubesse, tipo, me ligasse, eu queria que minha mãe, né, me ligasse, que meu irmão, eu queria, sabe, esse carinho. Então teve o ônus e o bônus, né? Como O eu bônus passei de por que várias, acredito que você também, né, Fer? Na terceira eu não quis dividir com ninguém, nem meus pais, ninguém. Porque eu tinha dividido a primeira, a segunda e eu achei que estava muito sofrido, então na terceira eu não quis dividir com ninguém. Não contei nem para os meus pais, só eu e meu marido sabíamos, mais ninguém. E quando veio o meu negativo, foi no mesmo dia que a minha avó paterna faleceu. E eu não podia, eu chorava e não podia contar para ninguém o quanto eu estava sofrendo com aquilo, de ter reunido duas emoções muito fortes para mim. Então eu via meu pai sofrer e também eu queria ser acolhida e queria acolher ele, mas não queria contar para ter. Então tem realmente o ônus e o bônus. E aí depois eu fui para a quarta transferência mais tranquila. Eu falei, eu vou ao menos contar para os meus pais, porque eu ficava bem próxima deles, tinha me mudado para bem perto e falei, ao menos eles eu acho que eu vou me sentir melhor. E aí contei ao menos para eles para poder dividir isso. E quando veio positivo, eles foram os primeiros a saber, foi muito emocionante, mas tem o ônus e o bônus da gente contar e não contar. Das duas formas, eu acho que a gente tem que lidar com as emoções dos exato. outros, que na verdade não são dos outros, porque elas nos atingem, né? Aham. Então, são as nossas emoções ao reagir a emoções dos outros. Exato. Exatamente, exatamente. Suzy, você acha assim, fala como que a sua saúde emocional impactou é, aí em como você enfrentou o processo, sabe? Principalmente na jornada, sabe? Tipo, desde a primeira FIV até a última, como que você percebe que a sua saúde mental, a sua saúde emocional impactou no seu processo? Eu tenho certeza que foi determinante buscado ajuda no momento que eu achei, mas eu sempre fui uma pessoa muito positiva de achar que vai dar certo, e isso era muito importante para mim. Por algum tempo, hoje eu olho, eu até acho que eu neguei o diagnóstico de falar, não, vai dar certo, eu vou esperar, porque o primeiro diagnóstico eu tive quando eu tinha 30 anos. Eu ia 29, na verdade, em outubro a gente começou a tentar, eu esperei 6 meses, em fevereiro eu fiz 30 anos, eu falei, então agora talvez seja a hora de eu buscar, e eu busquei, e os médicos falaram, olha, as chances de você engravidar naturalmente serão muito baixas devido a esses exames aqui. Na época eu morava em Sorocaba, em São Paulo, então eu tive acesso a bons médicos que fizeram exames no casal, que não pesquisaram só a mulher, que acontece muito, muitas mulheres ficam sendo devastadas de exames e não pesquisam o marido, que é o que tem, talvez. Então, na época, eu, apesar de lembrar muito que eu adoro, que eu comecei a ler a Gabi Lacerda, a infertilidade é sempre do casal.
né? Não existe Exato. eu tenho problema, o marido tem problema, não. Pode ser que eu tenho um exame alterado e se tiver outra pessoa vai engravidar e o marido a mesma coisa, enfim. Exato. Mas foi um diagnóstico bem completo, a gente fez vários exames e os médicos falaram, olha, a chance de vocês engravidarem naturalmente é muito baixa, em torno de 5%. E hoje eu vejo, é lógico que existe uma chance, porque eles não são Deus, mas a chance era muito baixa. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu já teria começado a fazer um tratamento de reprodução assistida. Mas na época eu morava longe da família, não queria engravidar no local que eu morava. Então eu pensei, vou esperar mais um pouco, vou tratar, eu vou me cuidar mais, eu vou mudar minha alimentação, mudar meu hábito de vida. O meu esposo também mudou, emagreceu, achando que sempre era uma coisa externa que ia trazer esse resultado positivo. E ficava nisso, acho que eu não estou tentando nos dias certos. Meu marido trabalhava viajando muito. Então, acho que é isso. Eu não tentei um ano suficiente. Não é que eu não engravido. Essa relutância com o luto do diagnóstico, que para mim hoje eu vejo. Eu tive um luto do diagnóstico. Você tem infertilidade. Que as pessoas, todo mundo acolhe se você me contar, eu tenho câncer. Nossa, vai buscar tratamento, eu vou te dar dicas dos melhores tratamentos que existem, vou te falar receitas, nossa, o médico que é muito bom, que tem tanto por cento de cura. Mas quando a gente fala, eu tenho infertilidade, não, você tem que descansar a cabeça, você precisa viajar, você precisa esquecer que você quer engravidar. Sabe qual que é o problema? Você tá focando muito em engravidar. Isso era uma coisa que não me machucava, mas eu pensava, revirava o olhinho naquele meme lá e falava, pelo amor de Deus, não fala isso, como se existisse um jeito. Então, assim, eu acho que ter saúde mental é determinante para você conseguir seguir. Aí eu passei 4 anos tentando, não conseguia, mudamos de cidade, eu falei, não, agora eu vou buscar reprodução assistida. E aí nós fizemos a primeira FIV, e nessa primeira FIV eu fui muito sem saber como era. Nem olhei, não estudei, só fui fazer a fertilização. Como que era, como que fazia, os métodos, cientificamente, eu não tinha visto nada disso, sem ler nada. E fiz a primeira FIV, e eu acho que eu não estava preparada, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque quando a gente lê muito, estuda muito, a gente tem muita informação, também tem um ônus disso. Eu não estava preparada, e quando veio o negativo, eu me assustei, porque eu achava, é só fazer a fertilização, colocar o embrião lá e tô grávida. Então, eu tive um baque bem grande desse primeiro, que eu acho que não tem comparação com os outros, porque depois eu fui ler, fui ver relatos de mulheres que tinham passado por muitas, que não era tão comum assim engravidar na primeira transferência, que demandavam exames que eu não tinha feito. Eu não tinha feito análise de embrião, já tinha mais de 30 anos, então já talvez teria sido uma indicação que teria mudado o resultado, ou não, porque o resultado é o que a gente deveria ser, né? Mas enfim, e eu acho que desde esse tempo até eu procurar foi em setembro de 2020, a gente estava na pandemia, eu fiz a primeira fertilização, setembro, e deu negativo. Era bem rápido, não congelava nada. Você ia lá, tirava os ovos e no mesmo ciclo já colocava tal, e já saiu negativo 9 dias depois. E aí eu me culpei por ler depois disso. Eu acho que é porque eu peguei uma viagem de carro, eu acho que é porque eu não me cuidei o suficiente, eu me abaixei, eu fiz exercício. Então, não tem saúde mental que aguente, né? Eu acho que durante o tratamento teve épocas que eu fiquei bem fora de mim, e por achar que eu era forte, positiva, eu pensava, não preciso de terapia, eu não preciso de ajuda, isso é para quem tem depressão, porque fiquei relutando nesse ponto também, de achar que eu não precisava porque eu era uma pessoa forte, que eu sempre tinha conseguido lidar com os meus problemas, sem precisar de uma pessoa para me orientar. E aí, na segunda fertilização que eu fiz, eu falava, agora eu tô na melhor clínica, eu tô coberta das melhores médicos. Eu consultei em 2021, aí a pandemia ainda tava, mas eu tava mais tranquila, porque aqui onde eu vivo foi totalmente diferente. Não teve... É uma cidade pequena, então não teve um abalo tão grande da pandemia. Eu sentia mais quando eu ia para São Paulo fazer as transferências, que lá estavam tendo uma vida mais regrada.
E aí eu fiz a primeira lá e falei, com certeza, agora vai dar certo. Eu tive embriões ótimos, classificação ótima, feito todos os exames que precisavam. E o primeiro deu negativo, eu falei, ai, não é bem assim. Não precisava só de uma boa clínica, de um bom embrião, de um bom médico. Talvez precise de algo mais. Aí na segunda foi que eu mais me cobrei. Que eu estava na minha terceira transferência, mas a segunda nessa clínica. Então, se eu falei, já fiz tudo, eu estou no melhor médico, no melhor embriologista, com os melhores exames, então o problema sou eu. O problema sou eu tenho que mudar mais minha alimentação, eu restringi, emagreci muito, tive uma alimentação bem regrada, fui atrás de dietas e fazer exercício e, nossa, muitas coisas, eu acho que me enchi de muitas informações e precisava tentar fazer tudo aquilo. Eu lembro que quando eu comecei a terapia com você, você falou, Suzy, lista tudo que você acha que você tem que fazer. E eu listei. E agora tica tudo que você fez. E eu tinha feito tudo, então não era aquilo que tinha me trazido os negativos, mas eu me cobrei muito e me cobrava muito de achar que era eu o problema. E aí, antes de eu ir para a terceira, eu falei, não, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinha. Eu realmente preciso de ajuda. E aí, graças a Deus, eu te encontrei, que foi determinante para minha terceira transferência. Eu sempre falo isso, porque eu consegui lidar com todas as emoções, aceitar que eu estava sentindo aquilo, que não era sinal de fraqueza, que não era porque eu era ruim, porque eu era fraca, não era nada disso, é porque o processo realmente era desgastante e eu estava no limite que eu não conseguia mais ir sozinha. Eu acho muito bom a gente conseguir reconhecer isso no tratamento e pensar daqui para frente eu preciso de ajuda. E foi, para mim, foi determinante. E Suzy, qual a diferença que você percebeu, assim, antes de você cuidar da sua saúde mental e depois que você começou a cuidar da sua saúde mental? Totalmente. Antes de eu cuidar da minha saúde mental, eu pensava só, eu preciso engravidar. O que eu faço para engravidar? Eu não lembrava mais que eu era esposa, que eu era filha, que eu era amiga. Eu virei a minha vida para pensar em engravidar. E eu acho que em algum momento do tratamento a gente fica assim mesmo. Acredito que seja meio natural. Mas eu não conseguia lidar com isso. Eu não conseguia ver, olhar de outra forma, como uma pessoa de fora chegar para mim e falar: olha, você também é filha. E tá dando certo você ser filha, porque a gente tem uma frustração tão grande do tratamento não ter dado certo que parece que nada na vida tá dando certo. Nada tá dando certo. Tá tudo errado, tá tudo bagunçado. Então, era um sentimento de frustração e decepção comigo mesma. Como se eu fosse responsável por tudo aquilo, por não dar certo. E foi juntando ao desgaste emocional que eu vim enfrentando e estava pesado. Quando eu comecei a lidar com isso e precisei de ajuda e busquei ferramentas que me ajudassem e busquei pessoas, né, no caso de encontrar uma terapia que me ajudasse, que tivesse lidado com isso, que me auxiliasse, mudou totalmente, porque eu comecei a mudar o meu olhar para a vida, para ver que eu não era só aquele tratamento, que eu não era só aqueles negativos, não era tudo aquilo, não era só aquilo que preenchiam a minha vida. Eu tinha milhares de outras coisas que estavam muito boas. E nem é questão daquela positividade tóxica que estão falando, eu sou grato a tudo, eu tenho... Não, não é isso, mas realmente consegui olhar e pensar. Eu tinha saúde, o meu esposo era super companheiro, me entendia, que é outra coisa que eu acho que a gente deveria falar, e é bem complicado também, porque o relacionamento, a gente começa a buscar no marido eu queria que ele tivesse as mesmas reações que eu tinha, que ele sentisse o que eu sentia. Eu falava, ele não tá sentindo, porque sou eu que estou levando as agulhadas, sou eu que estou fazendo os exames, ele não tá passando por o que eu estou passando. E depois que eu ganhei o Gabriel, eu falei pro meu marido, vamos tentar uma nova fertilização? Ele falou, não, eu não aguento. Foi muito pesado para mim. Mas durante o tratamento, eu já tinha visto isso quando nós começamos a conversar, que apesar dele não estar passando pelo que eu passei, talvez fosse pior para ele, porque eles ficam de mãos atadas. Não há nada que eles possam fazer. Então, talvez ele fala para mim hoje, tudo eu era errado. Se eu falasse alguma coisa, não era aquilo que você queria ouvir. Você queria ouvir outra... E realmente era isso. Durante o tratamento, eu queria algo que ele não poderia me dar.
E hoje eu entendo isso e compreendo ele muito melhor. Eu sei que se a gente for para outro tratamento vai ser muito diferente. O processo também fortaleceu o meu casamento e eu sei que muitos processos acabam em divórcio porque é um processo desgastante o tentar engravidar por muitos anos e precisa de um companheirismo, de saúde mental do casal para conseguir Uhum. chegar. Mas eu tenho certeza que foi utilizar as ferramentas que você tinha me passado e que eu aprendi e eu usava como cola mesmo. Eu tinha o quadradinho de todas as ferramentas e pensava, o que, que é esse? Quando eu começava, ai, não vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar certo. Por que não vai dar certo? Por que eu tô pensando que não vai dar certo? Eu passei por outros negativos e o próximo vai dar negativo? Não, não tem porquê, não há nada que me diga isso. Eu tô fazendo tudo certo, então o acolher as minhas emoções e mudar o meu pensamento, moldar o que eu pensava, que a gente consegue fazer isso, moldar o que a gente Exato. pensa, mudou totalmente. Eu fui muito mais tranquila, leve e lógico que eu tinha medo de dar errado, mas vai com medo mesmo, né? Aham. E mudou. Isso foi essencial, porque eu fui com medo mesmo, com os mesmos medos que eu tinha antes, mas sabendo lidar melhor com Exato. eles. Exato, porque é isso, né? Saúde mental não é a gente ficar feliz o tempo todo, a gente tá sempre positivo, a gente vai em alguns momentos pensar negativo, a gente vai em alguns momentos ficar triste, angustiada, com raiva, com inveja, mas a diferença é como a gente lida com essas emoções. É isso que faz toda a diferença, né? E falando assim, um comentário sobre o que você estava falando, que a gente precisa lembrar, né? Que ser mãe, engravidar e ter o bebê nos braços é o maior sonho da nossa vida, né? Tipo, da vida da mulher ali que tá tentante. Mas não é a vida completa, né? São os outros papéis que você comentou, né? Filha, é esposa, né? É prima, é amiga. Então, às vezes, a gente deposita tudo ali, né? Claro, eu vou pensar várias vezes nisso no dia? Claro que vou. Mas lembrar, né, que, tipo, tudo bem, né? Essa é a única coisa. Às vezes é a única coisa que não tá ali saindo exatamente como eu esperava. É a única coisa ali que não tá exatamente como eu gostaria, mas tem tantas outras coisas dando certo, né? E às vezes eu perco de vista tudo isso e essas coisas também vão desmoronando, né? Como o relacionamento também, né? E lembrar que o parceiro, ele é parceiro, né? Tipo, e a ideia não é afastá-lo, é aproximá-lo. Às vezes a pessoa não sabe mesmo lidar. O homem, ele nunca. Não é nem o homem. As pessoas não vão reagir exatamente como a gente espera. É, Elas não vão se comportar como a gente espera. Tipo, a minha forma de reagir era, sei lá, chorar. O meu marido era ficar quieto. E, tipo, não é que ele não estava triste, ele estava triste, mas do jeito dele, né? Então, às vezes, entender isso, né, faz com que a gente consiga se aproximar e se acolher, né? E usar esse momento para isso, né? Tipo, conversar, falar, né? Exatamente tipo, o que que eu tô sentindo, falar exatamente o que que eu espero, né? Porque às vezes eu espero, sei lá, eu faço a transferência, eu espero que o meu marido eu quero ficar de boa, tranquila, sem fazer nada, e eu espero que meu marido adivinhe que eu quero ficar de boa, isso. sem fazer nada. Não, né? Tipo, falar assim, olha, eu fiz a transferência hoje, não quero fazer nada, não quero levantar, quero ficar aqui no sofá. A gente pode pedir alguma coisa, você pode cozinhar alguma coisa e tal. Usar, né, esse Comunicação. poder que a gente tem, que chama comunicação, né? Então, isso é muito importante. E Suzy, assim, tipo, para não roubar muito seu tempo, né? Que a gente já tá quase uma hora falando aqui, eu nem acredito, parece que estamos 20 minutos. Fala muito. É, eu queria finalizar com uma mensagem sua, assim, o que que você diria, assim, para essas mulheres que estão ouvindo a gente aqui sobre isso, assim, sobre a jornada, sobre a importância de cuidar da saúde mental, qual a mensagem que você deixaria aí, que você quer deixar para elas? Sabe que esses dias eu fiquei pensando muito nisso, que você postou um stories e alguém falou, fala algo sobre sua jornada e você falou sobre leveza e uma mulher pegou e postou, não existe como ser leve durante a jornada. Algo assim, ela falou Uhum. que não tinha como, que você estava é utopia tentar leveza durante a jornada. E não é. Se você está achando que é esse peso, se você está passando por essa jornada, acredite, não é utopia.
buscar leveza. Então, tá muito pesado, busque ajuda. Tem muita gente para ajudar. Se agarre com o que você acredita, em Deus, no meu caso, universo, energia, e acreditar que não é só você, a gente não tá sozinho, porque como talvez a sua roda de amigos acreditavam muito, todo mundo engravidou muito rápido, só tá você. Então, naquele seu pedaço de mundo, você acha que você tá sozinha, só você entende esse sofrimento, só você passa por aquilo. E quando você olha um pouquinho mais amplo, você percebe o quanto tem mulheres passando por isso e acreditar que vai dar certo. E é o próximo. Não desista, não desista. Eu sei que existem muitas dificuldades financeiras também, porque é um tratamento bem caro, mas não desista. Eu tenho certeza que para todos os sonhos que Deus coloca no nosso coração, Ele coloca uma forma da gente realizar. E hoje eu tenho mais certeza disso, porque eu tive muito apoio com o Gabriel aqui. Só consigo imaginar, se eu tivesse desistido, eu não estaria com ele aqui, assim como você não estaria com o Matheus, depois de 11, não desistiu. Então, não desistam, porque eu tenho certeza que se eu precisasse passar por tudo de novo, sabendo como é sentir o Gabriel hoje aqui comigo, eu passaria 10 vezes o que eu passei, ou mais, se precisasse. Então, não desistam, busquem ajuda se está pesado, se está muito triste, não achem que é só vocês. O meu marido... Eu também pensei que meu marido não estava me apoiando um tempo, é normal a gente pensar assim. Se você acha que não está tendo apoio do marido, busca outra ajuda, até para você conseguir se comunicar melhor com o marido. Quando eu busquei a ajuda da Fer, eu consegui me comunicar muito melhor com meu marido e perceber que, na verdade, eu estava cobrando dele algo que ele não conseguia me dar, mas talvez ele estivesse sofrendo mais do que eu estava sofrendo. Mesmo não passando as agulhadas, o processo fisicamente, emocionalmente, ele estava sofrendo mais do que eu, mas de uma forma calada, porque como eu chorava, eu conseguia expor o que eu estava sentindo, ele não conseguia. Então, quanto mais eu expunha, mais ele se trancava para poder ser meu porto seguro. Porque era o que ele queria me passar. Passar, não, olha, tá tudo bem, vai passar. Ele sempre falava isso, o apoio dele foi fundamental para mim, mas chegou uma época que eu achava que esse apoio, ele nem tá ligando tanto. Ele nem tá sofrendo. Ele falava, não, a gente vai conseguir, tenta de novo. E eu falava, olha lá, ele não tá sofrendo igual eu tô sofrendo. Por isso que ele fala isso. Então, busquem ajuda, acreditem. Eu tô disponível se quiserem mandar mensagem. Eu me senti muito acolhida falando com outras mulheres que tinham passado por isso, de ouvir e passar assim, ela tá sentindo o mesmo que eu senti. E ela entende. Era muito bom falar com alguém que tinha passado pelo processo e eu, apesar de não ser o mesmo processo, cada processo é único e o de cada uma é único, eu me senti acolhida de pensar, ela sabe o que eu tô sentindo agora. Então, além de uma terapeuta, eu sentia quando eu falava com a Fernanda, ela sabe o que eu tô sentindo, eu sei que ela sabe o que é a dor de um negativo, ela sabe o que é a dor de acreditar que o seu filho tá ali durante 9 dias e aí você pega, negativo. Poxa, mas colocou ele aqui dentro, como ele não tá aqui agora comigo? Então, eu sabia isso e me sentia acolhida. Espero que as mulheres se sintam acolhidas por outras mulheres, que elas tenham uma rede de apoio importante, um parceiro, uma amiga, e busquem ajuda profissional, porque foi o que me ajudou muito, apesar de eu achar que não precisava, porque eu tinha um parceiro que era muito meu parceiro, eu tinha uma família muito parceira minha, mas eu precisei de ajuda profissional e isso mudou muito para mim. Então, às vezes a gente luta tanto e hoje eu penso que teria sido muito mais leve antes, se eu tivesse admitido antes que eu precisava de ajuda. Ai, Suzy, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. Obrigada pela mensagem, obrigada pelas suas palavras. Você é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, uma pessoa extremamente iluminada, sua história é inspiradora e eu tenho certeza que ajudou várias mulheres que estão aqui. Vai continuar ajudando, porque eu vou deixar essa live gravada, então vai continuar ajudando mais mulheres aí com a sua história inspiradora. Obrigada a todo mundo que Sou muito acompanhou a grata gente a aqui você. também. Ai, Obrigadão, um beijo. beijo, Suzy.
E, pessoal, para só deixar aqui o convite, na próxima semana começa a Semana da Saúde Mental e Fertilidade. Então, se você está nessa jornada para engravidar, ou se você conhece alguém que está nessa jornada para engravidar, envie o convite. É uma semana, esse evento, né? Vão ser 3 aulas online gratuitas. É, E o link está na minha bio para se inscrever, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima. A próxima live é quinta-feira com uma nutricionista. Tchau, Tchau, tchau! tchau.